primeiro ano, né? Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade complementar para TB, lembrando que o que nós estamos trabalhando se refere à cartografia dinâmica do espaço geográfico. Sempre eu coloco para vocês no quadro aquele ponto de interrogação, no seguinte sentido: é uma dinâmica que nós, ação antrópica, não conhecemos por inteiro, tá? Analisamos, estudamos, temos aparelhos mais do que qualificados para tentar entender, mas lembrando que o desfecho do interior do nosso planeta, é algo, gente, totalmente inóspito, tá? Ao qual nós não sabemos por inteiro, tá? Então vamos lá. Eu tentei buscar para vocês as últimas questões, ok? A respeito de um desfecho onde uma questão falasse sobre todo. Começo aqui pelo relevo, Lembrando que o relevo corresponde ao conjunto das formas apresentadas na superfície terrestre. A paisagem, sim, tudo aquilo que meus olhos veem se refere ao que eu chamo de relevo, tá? Essas formas são definidas pela estrutura geológica, combinada com as ações da dinâmica, tanto interna quanto externa do nosso planeta. Mas no ano de 1985, o professor Jurandir Ross elaborou uma classificação do relevo brasileiro, com base em 3 fatores geomorfológicos. Olha o ano que ele elaborou, 1985. Ele tomou como base o que outro geógrafo deixou, o Aziz Ibn Sabri. Naquela época, gente, se contava com o caminhar mesmo e a descrição das formas de relevo. Hoje o homem conta com a aparelhagem moderna, mas se baseia no que eles deixaram. Então nós temos primeiramente a morfoestrutura, que é a origem geológica, Então lembrados ali, de que origem nós estamos falando, Lembrando que a que nós mais utilizamos é a teoria ali, tá? Do Big Bang, ok? Aí a paleoclima, tá? Ação de antigos agentes, tá? Climatológicos ali. E a morfoclima, influência dos atuais agentes climatológicos. Lembrando, gente, que hoje a Terra, ela vem passando aí, devido à ação antrópica por diferentes elementos nessa questão do clima, tá? E essa classificação associa o passado geológico e o passado climático com os atuais agentes cultores do relevo. É aquela velha frase: a montanha, ela sempre será igual? Lembrando que não. Lembrando que tudo que existe sofre a ação do tempo, não só da própria natureza como da mão humana. Outra coisa também, a ação da natureza, o tempo da natureza, ela é diferente do tempo humano, tá? O que para nós se dá no estalar do dedo, da natureza leva centenas de anos. Então, com base nessa associação, o professor Ross identificou 3 tipos de relevo. Lembrando que nós trabalhamos com 4: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Mas por que 3, professora? Lembrando que no Brasil nós não temos montanhas. Então indique cada tipo de relevo e descreva suas características. Então a maior unidade de relevo corresponde aos planaltos e chapadas, Falamos planaltos, mas também falamos morro, morraria, serra, Da bacia sedimentar do Paraná, superfície com altitudes entre 500 e 1000 metros, conforme o perfil ali, onde predomina a erosão. Como eu falei para vocês, gente, todas as formas de relevo sofrem as ações da natureza, nesse caso a erosão. A superfície apresenta colinas e as cordas apresentam crestas, íngreme, reverso com baixo declive e camadas de rochas inclinadas, tá? Então nós temos o relevo aqui, a predominância dos tipos de relevo. E caracteriza o tipo de rocha que deu origem a esses solos, tá? Os solos mais férteis, como a terra roxa, originaram-se pelo intemperismo de rochas vulcânicas, magmáticas ou ígneas extrusivas, como o basalto. Outra coisa também, gente, os solos, eles sofrem ação tanto pela ação antrópica como pela própria natureza. Quer dizer que a erosão, ela pode ter cunho natural,
tá? Por exemplo, numa floresta, um terreno em declive, choveu tanto, né? Choveu por uma semana aí. O que acontece? Há a própria erosão própria da natureza? Sim, porque aquele solo está encharcado. Mas o homem, a partir do momento em que ele retira toda a cobertura vegetal, pense no peso de uma casa, o que acontece? Né? O desabamento, principalmente na época do verão brasileiro, tá? Principalmente quando a gente liga e ouve no noticiário, principalmente na região sudeste. Olha a grande urbanização que nós estudaremos mais adiante, tá? Simples, tá? Então lembrando, 3 tipos de relevo a nível Brasil. Lembrando que nós não temos conjunto de montanhas aqui. Na questão número 2, nós temos aqui as placas tectônicas. Lembrando, gente, que todas as formas de relevo estão sob as placas tectônicas, né? Então, de acordo com a teoria das placas tectônicas, a crosta terrestre vai estar dividida em placas de espessuras aí, em média de 150 quilômetros, que né, flutuam sobre o substrato pastoso, a astenosfera. Então, qual a relação existente entre a teoria da deriva dos continentes e a teoria das placas tectônicas? Então, as placas tectônicas deslizam-se, né, deslocam-se aleatoriamente a partir da diferença de densidade entre o material sólido de superfície e a astenosfera. A parte mais sólida da crosta, né, mostra grandes extensões imersas das massas líquidas, oceânica, os continentes, e estes derivam afastando-se ou aproximando-se, né? E lembrando que o choque violento entre elas, né, se faz sentir com o nome de terremotos. Inclusive, gente, justamente, vou pegar aqui como exemplo o Japão. O que acontece? Olha o limite de placas tectônicas, né? Então, é um país que vive constantemente com pequenos, médios e grandes, né, tremores de terra ali. Já o Brasil, olha aqui o território brasileiro. Então, nós não estamos em contato entre placas. Então, nós não temos grandes. Mas o que acontece? Quando a placa de Nazca e a placa sul-americana, né, que é a qual nós estamos no centro, né, resolvem ali, né, se estranhar, nós podemos sentir sim. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês da mesa, né, entre um ponto e outro, e o celular vibra mais um local próximo à borda, né? Vai sentir a ponta da mesa, uma mesa de 3 metros ali, no vibrar do celular? Vai sentir, mas vai o quê? Diminuindo essa onda, tá? Por isso que dizemos que no território brasileiro não acontece grandes terremotos provocando destruição, certo? Aí, na questão da letra B, explique como acontecem os terremotos, né? Limites divergentes ou construtivos, quando as placas tectônicas afastam-se uma das outras, limites convergentes ou destrutivos, no livro de vocês tem as imagens ali, quando as placas tectônicas movimentam-se uma contra as outras, né, formando zonas de subducção, placas mergulham umas sobre as outras, colidem e se comprimem entre si, limites transformantes ou conservativos. As placas deslizam roçando uma das outras ao longo das falhas, né? Então, lembrando, gente, que os grandes terremotos, os médios terremotos que sentimos e que acontece destruição, vai do choque entre elas. E lembrando que os choques violentos, né, se der origem às grandes cadeias de montanhas que nós temos, né? E por que o relevo brasileiro não está sujeito a grandes tremores? Então, né, não há grandes abalos sísmicos pelo fato do nosso relevo ser antigo e desgastado pela ação do tempo. Então, nós não temos aí, gente, grandes cadeias de montanha. E lembrando que nós estamos no centro da placa sul-americana, né? Os tremores estão presentes em todo o território nacional, tá? Proporcionando terremotos de pequena magnitude, tá? Mas alguns deles são considerados imperceptíveis, não sentimos, né? Na superfície, quando há tremores, são devido à acomodação das nossas rochas, tá? Então, lembrando,
né? Nós não temos cadeia de montanhas no Brasil, tá? E nós não temos grandes terremotos, tá? Tudo se deve ao nosso relevo ser antigo e desgastado pela ação do tempo, e nós não estamos em áreas de contato entre placas tectônicas, né? Podemos sentir pequenos tremores dependendo, né, do choque, tá? Entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, a costa brasileira, voltado aqui, que faz limite com os países sul-americanos, né, são os mais propícios a tremores de terra, como eu coloquei na nota de aula para vocês, né? Inclusive, até posso dizer que até hoje catalogado uma morte, tá? Agora, ao contrário de países aí que somam milhares de vítimas, né? Olha o que aconteceu com Haiti aí, né? Um terremoto de 2010 e até hoje o país sofre a amargura desse tremor. Estão lembrados daquelas imagens que eu dei para vocês em relação ao Haiti e o Japão? O terremoto do que aconteceu no Japão, gente, em 2011, foi bem maior que o que aconteceu no Haiti. Mas num piscar de olhos, um país desenvolvido se reconstruiu, como nós vimos, né? Tem uma soma de dinheiro que vai só para futuros desastres naturais, tá? Nos países aqui. E olha o Haiti, né? Inclusive, quando estudarmos ali a questão das migrações, nós vamos entender, gente, que muitos já fogem de áreas onde há essa instabilidade tectônica aí, tá? Então, nós temos aí já a questão número 3. A respeito de rocha e minerais, né? Como acontece o seu ciclo? Olha aqui o ciclo de rochas. Lembrando, gente, que dependendo da qualidade daquela rocha, a economia de um país, a economia daquela pessoa que o explora se faz grandiosa, né? Então existem 3 tipos de rochas ali: as ígneas, as metamórficas e as sedimentares. Sendo assim, elas estão constantemente alterando suas características, mudando de um tipo para outro de um processo cíclico denominado de ciclo das rochas, tá? Aí vem, gente, todo aquilo que foi explicado para vocês aqui, o aumento de pressão, tá? Principalmente aí, tá? Para que todo esse ciclo aconteça. E qual o tipo? Aqui, gente, eu vou chamar a atenção de vocês, né? Eu coloquei qual o tipo de solo, mas qual é o tipo de rocha mais comum em nosso estado aqui, né? No caso, nós temos aí, de solo, né? Nós temos aí a terra roxa aqui, tá? Tem a ver com essa questão do ciclo das rochas? Sim, tem a ver. Aí nós temos aqui, observando a imagem, explique a formação e os processos de degradação dos solos ali, tá? Então, eu coloquei esse elemento aqui passo a passo para vocês, lembrando que tudo começa pela rocha-mãe, né? Aí vem o passo a passo até os horizontes aqui e a constituição da fertilidade ou não desse solo, tá? Então, aqui, ó, letra A, decomposição lenta da rocha-mãe pelos agentes de intemperismo, água, vento, o clima, as plantas e os outros, né? Lembrando que o intemperismo, o desgaste, né, natural das rochas aí. Aí a letra B, com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Quando eu falo tempo, gente, lembrando que o tempo da natureza é diferente do tempo humano. Já na letra C, o material orgânico decompõe-se e vai aos poucos enriquecendo o terreno, enquanto os horizontes do solo vão se formando. Vocês estão vendo, gente, que tudo acontece num ponto lento para a nossa sociedade, tá? Já o D, o solo em estado de mais avançado passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica, propícia ao plantio e à existência de vegetações, né? Tanto que quando falamos em agricultura, o que acontece? Hoje, muitos solos sofrem degradação, principalmente os solos do sul do Brasil, né? O agricultor, ele planta e não dá aquele tempo para que o próprio solo se estabeleça, volte
volte, gente, de maneira natural a se enriquecer. Então, o que acontece quando não há esse processo aqui de tempo para a própria natureza, para o próprio solo? Acontece hoje a desertificação, que é diferente de deserto. Desertificação devido à degradação do processo, né, de maneira errada pelo homem, principalmente o agricultor. Próxima questão aqui, tá? Segundo uma Organização Mundial de Estudos Ambientais, em 2025, 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, se bem que muitos já vivem hoje, né? Caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto, qual seria uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global? Então nós temos aí, gente, numa perspectiva global, a reutilização de água seria a alternativa mais adequada para prevenir a escassez desse recurso. Essa atitude aliada à redução do desperdício, né, eliminação da poluição dos cursos de água e desenvolvimento de projetos para uma maior distribuição de água poderá proporcionar água de boa qualidade para grande parte da população, né? Lembrando que a água, gente, ela obedece àquele ciclo, mas o ciclo ele pode ser rompido? Sim. Então, lembrados, eu até deixei para vocês o vídeo, né, da importância da preservação da floresta amazônica, né, justamente nessa questão do ciclo da água, né? Qual que é a interferência da floresta amazônica juntamente com a Cordilheira dos Andes para que chova aqui? Naquele vídeo muito bem explicado, né? Então hoje, gente, o ciclo da água ele pode ser rompido? Sim. Aqui, né, é engraçado que o texto coloca, né, tudo num futuro, mas nós sabemos que em muitos locais, principalmente no continente africano, pessoas passam pelo problema da grave falta de água. Somente na África, vamos colocar o Brasil dos Brasis, né? Abundância e escassez dentro do nosso país lado a lado. Inclusive ano passado, justamente na estação outono e inverno, chove pouco, né? É um fator natural, tá? Mas o que acontece? Bairros de Campo Grande tiveram falta de água naquele rodízio ali, né? E o futuro, como estará? Então hoje, gente, é muito debatida essa reutilização da água, ok? Aí nós temos aqui, no nível do mar, que a água se encontra mais denso e concentrado e onde a pressão atmosférica é maior. Conforme aumenta a altitude, o ar se torna menos denso, mais rarefeito e, consequentemente, a pressão que ele exerce diminui. O ar se desloca das áreas de alta pressão, nas quais está muito concentrado, para as áreas de baixa pressão, nas quais sua concentração é menor. Quando esse deslocamento do ar, denominado vento, ocorre em grandes blocos, identificamos as massas de ar, que por possuírem temperatura e umidade semelhantes, deslocam-se conjuntamente na mesma direção, tá? A respeito do tema abordado pelo texto, dos seus conhecimentos sobre os fenômenos atmosféricos mencionados, julguem cada item, tá? Lembrando, gente, que todo esse contexto aí de pressão é diferente, vai se diferenciando em questão da altitude, né? Maritimidade, continentalidade, tá? Então, primeiro, as zonas de elevada pressão atmosférica tendem a apresentar temperaturas mais baixas, tá? As massas de ar são o principal fator climático global, sendo responsável, por exemplo, pelo clima de montanha, né? De acordo com o texto, conclui-se que a pressão atmosférica exerce influência tanto na temperatura quanto na movimentação dos ventos e massas de ar, né? Sim, lembrando, gente, que a meteorologia se encarrega de falar, né? Uma grande massa de ar frio e úmida, uma massa de ar seca, né? Então aqui somente a alternativa da questão número 3, né? A respeito da pressão, a respeito da movimentação dessas massas de ar, que influencia diretamente o nosso dia a dia, tá? Pessoal, é isso aí, né? Estou, né, sentindo falta de vocês, né? Principalmente de quem, prof, a todo momento ali, né? É o que me faz querer sempre aprender, né? Como eu falei para vocês, quando a gente trabalha a estrutura interna da Terra, sempre fica um ponto de dúvida,
tá? Por quê? Por exemplo, não sabemos nem a exata, né? O exato dia, mês e anos de nascimento do nosso planeta. Nós trabalhamos ali com dados, né? Com probabilidades, tá certo? Como muitos alunos, principalmente do sexto ano, prof, por que aqui não tem vulcão? Por que não tem terremoto? Eu sempre coloco para eles a seguinte frase: até então, né? Nós vemos que o movimento das placas tectônicas ainda continuam. Pode ser que um dia tudo se encontre, pode ser que de um dia para a noite tudo aconteça de maneira muito rápida. Não deixa de ser, tá certo? Lembrando que a estrutura, tanto interna quanto externa do nosso planeta, gente, ainda é um grande desafio para nós, tá certo? Mas, gente, estudem, leem, tá? Vejam aquelas videoaulas ali, aquelas reportagens, tá certo? E até breve.